Graça e paz. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61 diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Judas e Pedro. O que eu quero refutar nesse vídeo são as diferenças entre os discípulos. O que me chama a atenção é o porquê de eu ter lido esse texto de que Pedro nega Jesus antes que o galo cante 3 vezes e que Jesus frita os olhos nele e ele frita os olhos em Jesus, e a Bíblia diz de que Pedro lhe chora amargamente. Antes dessa história, diz a Bíblia de que Jesus ele está reunido com seus discípulos, e após um grande debate de Jesus dizer que quem era o maior no reino dos céus, a Bíblia vai dizer de que Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, todos podem te abandonar, mas eu sempre estarei contigo e estarei pronto para morrer pelo Senhor. Só que a Bíblia vai nos dizer e vai nos contar de que Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás rodou você me pedindo para que eu deixasse que ele tocasse em tua vida. Só que eu roguei ao Pai para que ele te protegesse. E mais, Pedro, hoje ainda você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Pedro ali, assim como nós fazemos quando aceitamos a Cristo, dissemos que estamos prontos para servir a Cristo, a nos desfazer das vontades da nossa carne. Quando nós aceitamos a Cristo, dissemos que estamos prontos para seguir o Evangelho. Da mesma forma foi com Pedro, porque Pedro disse que estava pronto para morrer com Jesus. Jesus entra no Getsemane, ora, a história vocês já conhecem. E diz a Bíblia de que Judas ele se aproxima com os soldados para atrair o mestre. E essa é a cena que eu mais quero enfatizar. A Bíblia diz assim de que quando Judas vê Jesus, ele corre até Jesus e a Bíblia diz que ele dá um beijo no rosto de Jesus. Quando ele dá um beijo no rosto de Jesus, nos conta a história de que Jesus pega ele pela mão e diz: amigo. Jesus olha para Judas, Judas tinha acabado de trair Jesus, e Jesus olha para Judas e fala: Judas, você é meu amigo. E é muitas das vezes o que acontece conosco. Talvez você vai dizer: olha, eu nunca traí Jesus, mas será que nas suas atitudes, no teu coração, muitas das vezes quando Jesus fala para você: olha, não faz tal coisa, você pega e faz? Será mesmo que você nunca traiu Jesus? Como eu disse, a gente, quando aceitou a Cristo, a gente está disposto a mudar de vida por Ele. Mas a gente se esquece de que a gente é ser humano e falho, e a gente falha no meio do percurso. A gente se esquece de que no meio do caminho a gente pode falhar, e a gente se esquece que a gente não é perfeito. Talvez eu imagino Pedro olhando ali para Judas, que traiu ele, dizendo assim: olha lá, traidor. Pedro talvez apontou. Pedro talvez ele pensou assim comigo: olha, eu vou desembanhar minha espada, porque se um discípulo traiu, eu vou ser aquele que vai defender. A Bíblia diz que Pedro ali lança da espada e corta a orelha do sumo sacerdote chamado Malco. Pedro ele estava tentando proteger Jesus. Pedro ele estava tentando fazer com que o mestre não fosse preso e morto. Pedro ali ele estava tentando proteger Jesus. Ele não estava tentando ali causar uma confusão com os soldados. Ele estava tentando proteger o mestre. Só que a Bíblia diz que Jesus pega a orelha do sumo sacerdote Malco e coloca no lugar. Eu me imagino o que se passou na cabeça daqueles soldados naquele momento. Quando olharam que Pedro pegou a espada, desembainhou e cortou a orelha do soldado, imagina o que ele não passou. Jesus nunca ensinou isso para Pedro, de que ele deveria odiar o teu inimigo, não.
Mas imagina que passou na cabeça deles dizendo: olha, se Pedro corta a orelha do soldado, imagina o que Jesus não faz. Se Pedro é assim, arranca a orelha, imagina, Jesus deve arrancar a cabeça. E é assim que temos pregado o evangelho hoje em dia. As pessoas têm medo de entrar dentro da igreja, por quê? Porque pregamos o ódio. Porque muitas das vezes pregamos a destruição, quando na verdade é para a gente pregar vida e vida com abundância. A gente tem que pregar um evangelho de amor, não um evangelho de destruição. Temos que pregar um evangelho que cura, batiza e liberta, não um evangelho que traz cativeiro. Temos que pregar um evangelho onde fala sobre o amor de Cristo, mas não, a gente tem feito mais, nós como cristãos, é apontar o pecado, é apontar o erro, é apontar a falha. Não, está errado. O pecador só se converte quando tem uma palavra de confronto, e a palavra de confronto é: Jesus morreu para te salvar das suas aflições, dos teus erros e dos teus pecados. Mas não, apontamos o pecador e dizer: olha, pecou, vai para o inferno. Olha, é assim, vai para o inferno. Não, está errado. Vamos pregar um evangelho de amor. Sabe por quê? A Bíblia diz que Cristo é preso. E eu quero que você entenda uma coisa: Judas, ele mesmo ouvindo aquela palavra de Jesus, quando ele viu a cena de Pedro cortando a orelha do discípulo, ou quando ele viu a cena de que Jesus agora chamou ele de amigo, e ele agora fica com um peso na consciência tão grande que ele decide se matar. A Bíblia diz que ele sai, entrega as moedas ao sacerdote e sai para se suicidar. O que vai me chamar a atenção nisso, amigos, é o que é que estava acontecendo com os discípulos nesse momento. Porque não tinha um ao lado de Judas. Quando Judas traiu Jesus, não tinha um sequer dizendo assim: olha, não importa que você traiu, ele ainda te chamou de amigo. Não tinha um do lado de Judas. Os sacerdotes, quando Judas foi devolver as moedas de prata, a Bíblia diz que o sacerdote olhou para ele e falou: olha, Judas, isso agora é contigo, nós não queremos essa moeda porque isso tem preço de sangue. O que está acontecendo com os sacerdotes das nossas nações, onde as pessoas estão chegando e dizendo: eu quero me matar, e muitas das vezes o sacerdote não vai e não dá uma palavra de consolo. A gente faz congresso, a gente canta bonito, a gente prega, a gente louva, e muitas das vezes o que tem acontecido são pessoas por aí afora se suicidando, porque a gente fica disputando quem prega mais, quem canta mais, quem fala mais bonito. Tá errado. Vamos pregar o amor, vamos pregar para as pessoas que querem se matar, pregar para as pessoas que querem ainda dar um cabo na tua vida, quando na verdade não é assim que funciona. A gente tem que olhar para essa pessoa que está pensando em se matar e dizer: olha, querido, Jesus tem um projeto lindo na tua vida. Ei, se você está vendo este vídeo e está pensando talvez em um suicídio, eu tenho uma palavra dizendo para você: não se suicide, porque Deus quer te usar muito ainda nessa terra. Sabe por quê? Eu vou te explicar a diferença. Porque entre Pedro e Judas não tem diferença nenhuma entre os dois. Porque Judas é preso e a Bíblia diz que Pedro ele está seguindo Jesus. Pedro ele está tentando ajudar o mestre. A Bíblia diz que ele entra num lugar onde os sacerdotes estão se aquentando, em um lugar onde eles fizeram uma lareira, uma fogueira. O que vai me chamar a atenção é que Pedro ele se assenta e a Bíblia diz que ele começa a se aquentar. E a Bíblia diz que enquanto ele está se aquentando, uma mulher chega para ele e fala: olha, tu é um deles. E Pedro nessa hora nega Jesus, dizendo: não, eu não sou. Ela vai dizer: mas você fala como ele, você anda como ele. Ele vai dizer: não, eu não sou. E pela terceira vez ele vai dizer: eu não conheço Jesus. E a Bíblia diz que os olhos de ambos se cruzaram. E sabe o que vai me chamar a atenção? É de que Pedro ele estava se aquentando, quando muitas das vezes nós na igreja falamos em mistério, sapateamos o culto, pulamos dentro da igreja, falamos em línguas estranhas, entregamos profecia, estamos quentes na presença de Deus na igreja, mas quando saímos lá fora, dissemos sim para o álcool e dissemos que não conhecemos a Deus. Dizemos sim para a maconha e dissemos que não conhecemos a Deus. Dissemos sim para a prostituição
e dizemos não para Deus. E aí você quer ser o gostosão, dizendo assim: olha, eu sou melhor do que Pedro porque eu nunca traí Jesus. Eu sou melhor do que Judas porque eu nunca traí Jesus. Sou melhor do que Pedro porque eu nunca neguei Jesus. Contra outra piada, a gente se aquenta dentro da igreja, fala em mistério, prega, profetiza, mas quando saímos da igreja para fora, a gente se prostitui, a gente bebe, a gente fuma, a gente faz tudo daquilo que desagrada a Deus, e a gente está dizendo que está fazendo a vontade de Deus, e a gente está dizendo que está seguindo a Jesus. Pedro, ele achava que estava seguindo Jesus, mas quando alguém apontou para ele e dizer: você é igual a ele, você nega, dizendo não. Você jovem que está vendo esse vídeo, quando alguém te pergunta se você é crente, o que você diz para o teu amigo? A gente nega Jesus com medo de ser chamado de bitolado. A gente nega Jesus com medo de ser chamado de quadrado. Querido, seja quadrado, seja bitolado, mas seja cheio do Espírito Santo. Mas o que vai me chamar a atenção é que quando a Bíblia diz que os olhos de ambos se cruzaram, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E ali eu quero crer que foi a conversão de Pedro. Porque a Bíblia diz que quando Pedro chora amargamente, ele se lembra de que Cristo falou para ele que ele negaria 3 vezes. Sabe o que me constrange, o que mais me deixa alegre em pregar isso para vocês? É que muitos talvez vão ler esse texto e vão dizer: olha, o olhar de Jesus foi para Pedro, dizendo assim: olha Pedro, falei para você que você ia me trair. Talvez muitos vão olhar esse texto e vão dizer que o olhar de Jesus foi dizendo: olha lá, você é um vacilão, eu sabia que você ia me trair. Mas não. O olhar de Jesus para Pedro naquele momento foi o olhar: Pedro, eu ainda te amo. Eu ainda te amo e é sobre você que eu ainda edificarei a minha igreja na terra. Pedro, ele sai daquele lugar chorando. Jesus é condenado. E agora que entra as diferenças entre os discípulos, porque Judas se suicidou e Pedro continuou vivo. Pedro, ele volta na rotina de continuar querendo ser pescador, mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele está na praia, e quem que ele encontra na praia? Pedro. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, vai pesca, joga a rede do lado de lá. A gente conhece a história, e a Bíblia diz que talvez, a Bíblia não diz, mas passa na minha cabeça aqui que talvez que Pedro começou a lembrar de tudo, de que Jesus disse para ele que ele não seria um pescador de peixes, mas sim um pescador de homens. E aqui entra a diferença. Pedro, ele se arrependeu. E olha como foi o ministério de Pedro. Pedro, a primeira vez quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando ele prega pela primeira vez, 3.000 vidas se lançam aos pés de Cristo. Aí você me imagina, se Judas tivesse se arrependido, como que não seria o ministério de Judas? Judas poderia ser um pregador muito mais que Pedro e que Paulo foi. Mas aí entra essa diferença, onde a nossa mente, ela nos bloqueia. Porque Judas, ele não deu voz ao Espírito Santo. Judas, ele não deu voz à palavra de Jesus dizendo: olha, você é meu amigo. Não. Judas preferiu ouvir a mente dele dizendo: você não presta, você não consegue, você não vai, você não anda, você não caminha. Judas ouviu só essas palavras negativas, é por isso que ele pega e se mata. Mas Jesus olhou só para Pedro, e com um olhar Pedro entendeu de que o amor dele era poderoso para fazer infinitamente coisas mais na vida dele. Com um simples olhar. Você que está vendo esse vídeo, talvez você está dizendo assim: olha, William, Gabriel, eu já desisti, eu quero parar. Eu não quero mais seguir essa vida porque eu pequei, eu falei, já era para mim. Eu não vou seguir mais em frente. A tua consciência te acusa dizendo: olha, você não serve para estar dentro da igreja. A tua consciência diz para você: olha, você não serve mais para nada, você é um lixo. Mas eu vou te dizer que Jesus olha para você e diz: você é mais do que vencedor em mim. Você pode todas as coisas porque eu te fortaleço.
Ei, querido, se você está ouvindo esse vídeo aqui, está vendo ele, eu tenho um recado de Deus para te dizer: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se a tua consciência diz sai da igreja, vai embora, desvia, Jesus está dizendo fica, porque eu ainda vou te usar para salvar vidas. Jesus está dizendo fica, porque eu ainda vou te usar para adorar o meu nome. Jesus está dizendo fica, porque eu ainda vou te usar muito nessa terra para trazer pessoas para o meu reino. Que tipo de discípulo você vai querer ser para Jesus? Aquele que mesmo Jesus olhando para você dizendo amigo, você prefere dar voz à sua consciência ao diabo? Ou você prefere ser como Pedro, que com um simples olhar entendeu de que o amor dele é o suficiente para sarar as nossas feridas?